Olá, nós somos Diálogos de Esperança e nós queremos dizer que você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda para essas nossas conversas que trazem sempre de novo para nós temas que envolvem a nossa caminhada de fé, nossa vivência na igreja e a realidade que nos cerca. E nós fazemos essas conversas patrocinados, por assim dizer, pela Visão Mundial, pelo Tearfund, Aliança Evangélica e Ultimato. Essa temporada, que é a nossa segunda temporada nessa nova modalidade, vai tematizar a igreja e as tragédias que nós estamos vivendo, as consequências que essas tragédias trazem para a nossa vida e para a vida da igreja. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E nesse primeiro episódio, nós queremos falar particularmente sobre as enchentes que têm afetado de forma tão profunda o Rio Grande do Sul. Essa catástrofe. E qual é o papel da igreja nesse universo, sua presença e o seu compromisso. Para essa conversa, você precisa ficar e estar com a gente. E nós queremos saudar vocês com muita alegria. Não é, Cláudia? Isso, Valdir, obrigada. E para saber o que está acontecendo, né, e seguir, acompanhar aí os episódios dessa temporada, vai lá no Instagram, nos siga, procure Diálogos de Esperança, também estamos no YouTube e também no Spotify. Então fique ligado, siga a gente, para que você não perca nenhum episódio. E aí também compartilhe, para que mais pessoas possam participar desses nossos diálogos. Olá, nós somos Diálogos de Esperança. E Diálogos de Esperança é uma expressão da caminhada da igreja nesse nosso país. Você sabe que você é bem-vindo, você é bem-vinda, e nessa temporada nós queremos focar de uma forma particular nas tragédias, nas enchentes, nas catástrofes que têm afetado a nós no Brasil e o papel das nossas igrejas. Assim que essa temporada inicia com essa primeira tomada aqui, nesse lugar. E estar aqui, nesse lugar, é altamente simbólico. Nós estamos no sul, nós estamos na área do Vale do Taquari, nós estamos em Lajeado, e essa é uma das áreas profundamente afetadas pelas enchentes das últimas semanas, e especificamente nós estamos aqui nessa igreja. Essa é o local de uma igreja, a Igreja AME, que abriu as suas portas, abriu as suas janelas, abriu os seus corações para que esse seja uma espécie de centro, uma central de acolhimento e de ministração. Assim que nós convidamos você que participa conosco no Diálogos de Esperança a caminhar com a gente, a ouvir, a participar dessa nossa conversa de hoje. E é uma conversa que nós trazemos à mesa, de novo, em nome da Aliança Evangélica, em nome da Tearfund, da Visão Mundial e da Ultimato. E nós temos aqui, para a nossa conversa de hoje, a Rosane, nós temos o Cassiano, né? Cassiano é diretor executivo da Aliança Evangélica, diretor executivo da CEPAL, tem uma história missionária, uma história com a MTB, que é a Associação de Missões Transculturais, e tem estado muito presente nessas experiências de tragédias aqui no Brasil nos últimos meses. Cassiano, seja bem-vindo. Obrigado, Valdir. E nós temos a Rosane, a Rosane é psicóloga, é pastora, é mentora. Eu estava olhando aqui o teu currículo, né, Rosane, que tem todo o processo de formação, de especialização, né, de você como alguém que cuida de quem cuida, que mentoreia pessoas, né, mentoreia igrejas, até empresas, né,
Então é um privilégio ter você com a gente. A Rosane é pastora aqui, juntamente com o Rudy e toda uma equipe de pessoas que trabalham nessa igreja e a partir dessa igreja, nessa área, indo para além das fronteiras do município de Lajeado. E a gente queria começar essa conversa com você, né? Você tem estado, você não é daqui, né? Você é de Caxias, aqui perto, né? Mas tem estado aqui nesse lugar por 27 anos. Quer dizer, você já é alguém que criou raízes aqui. Tem estado aqui na igreja AME por 17 anos. Mas nas nossas conversas você fez um jogo de palavras que me impactou, né? Você disse, a gente nessa área está acostumado a conviver com enchentes. Essa vez a gente não teve só uma enchente, a gente teve uma catástrofe. O que você estava querendo me dizer? Seja bem-vinda, Rosane. Obrigada. Eu estive pensando que desde de 1982 eu trabalho com enchentes. Primeiro no Vale do Rio dos Sinos, quando eu era estudante, ajudando pessoas a abandonarem suas casas quando a cota do Rio dos Sinos saía, então ajudando essas pessoas a irem para ginásios. E depois morei no Rio Iguaçu e agora no Rio Taquari. Então desde 1982 eu estou acostumada com cotas de inundação. Então a cultura desse povo é de saber que o rio, quando tem muita chuva, ele vai sair e em tal cota a gente tem que sair de casa. Então a prefeitura ajuda a mobilizar com os caminhões e as pessoas que moram às margens do rio, elas estão acostumadas a esse processo de evacuação de suas casas, de passar um tempo em abrigos. Isso digamos, faz parte da normalidade de quem mora no rio. Mas no ano passado nós tivemos em setembro de 23, então, algo que foi muito além. Nós não sabíamos se tinha estourado uma barragem, se tinham sido abertas comportas, porque o volume de água em 2023 aumentou rapidamente. Nenhuma das nossas medições anteriores, ela mostrava uma subida de rio tão alta. Então a gente fazia marcas, ia marcando em alguma coisa para ver, e centímetros iam aumentando durante horas, né? Não era metros. E já no ano passado, então, em uma hora subiu mais de 1 metro. Isso não existia. Em uma hora subiu mais de 2 metros. Então, isso já em 2023 denotou que não era um fenômeno normal de enchente, de cheia de rio. Ali foi constatado então que não foram comportas abertas, mas que foi o fenômeno El Niño. Este ano, a previsão dizia que nós teríamos chuvas intensas. O governo do estado alertou que teríamos chuvas intensas. Mas o que aconteceu aqui de novo não foi um fenômeno de cheia, de enchente, com chuvas intensas que nós estávamos acostumados. O que nós verificamos aqui foi que algo sem precedentes na história do Rio Grande, e eu ouso dizer na história do Brasil. Porque foi uma espécie de tornado que aconteceu aqui. E os técnicos que estiveram conosco e que passaram por outros países disseram que isso equivale a um tornado de classificação 5, grau 5. Isso significa destruição. O primeiro dia que eu estive mapeando, quando a água baixou e a gente pôde sair de casa, e eu fui para Cruzeiro do Sul mapear a cidade, eu tinha vontade de sentar numa esquina que estava seca e chorar, porque eu nunca tinha visto nada parecido. Cenas de guerra, cenas de completa destruição, onde as casas foram completamente retiradas do seu lugar. Elas não existem mais. A gente não conseguia saber onde começava uma casa e começava outra.
Até a estrutura das casas. Eu não estou falando de casas de madeira. Eu estou falando de casas grandes, de casas bem fundadas, casas de classe média, de gente de classe média. Antigamente nós tínhamos a experiência de que as pessoas afetadas eram as pessoas mais pobres, que não tinham como sair das beiras de rio. Agora não. Agora essa catástrofe veio e arrebentou tudo que tinha pela frente. O leito do rio não foi respeitado. O rio ficou louco. Ele literalmente não respeitou nada. Nenhum contrato anterior foi respeitado pelo rio. As pessoas diziam que tinham ondas de mais de 2 metros de altura no rio. Isso nunca aconteceu numa enchente. Então, definitivamente, não foi uma enchente. Quem sabe você que está acompanhando a gente, acompanhando essa nossa conversa, pode pensar em algumas imagens. Eu acho que eu queria chamar a atenção para 2 imagens. Uma delas é dizer 2 metros de onda no rio. 2 metros de onda num rio. Então, você conseguiu imaginar um pouco o drama que isso é? Mas a outra coisa, Rosane, que você falou, é que você nos contou uma história de décadas, né? Onde você está acostumado a conviver com rios, né? Diferentes rios você citou aqui. Então, para você que já viu tanta enchente, depois desses anos todos, de repente você fala que você estava sentada numa calçada e a vontade era chorar, dá uma dimensão da diferença, né? Da diferença do que está acontecendo conosco, né? Não é simplesmente uma enchente, né? É uma catástrofe que você usou, não é? E eu, quando disse que deu vontade de chorar, eu sou uma pessoa assim que raramente chora. E também não sou uma pessoa que se assusta com pouca coisa. Quando eu vi aquilo, eu pensei, eu disse para Deus, eu não sei por onde começar. Eu não sei o que fazer e não sei quem saberia fazer alguma coisa aqui. Porque estávamos todos perdidos de alguma forma. Tamanho era a incapacidade frente àquilo que eu estava observando. E essa sensação não era só minha, era de qualquer pessoa que olhava ali. Eu vi isso no setor público, que foi o primeiro contato que eu tive. Eu fui procurar o poder público para dizer, estamos aqui para ajudar. Mas também das pessoas, total desespero, porque a população que estava acostumada. Na catástrofe passada, em Mussum, um senhor que morava 51 anos no mesmo lugar, ele me disse, eu nunca vi nada igual. As pessoas aqui de Cruzeiro do Sul, do Vale do Taquari, disseram novamente, eu não vi nada igual. Tanto que nós tivemos uma tragédia em Cruzeiro do Sul, onde uma família toda ficou dentro da casa. A prefeitura, as pessoas do setor da Defesa Civil foram 3 vezes avisar eles, pedir para que eles saíssem. E o dono da casa disse, eu morei a vida toda aqui, eu não vou sair, vocês não entendem nada de enchente. Eu entendo de enchente. Inclusive ofendeu na última vez as pessoas, botou elas literalmente a correr dali. E o que aconteceu? Morreu ele, a esposa, a filha e o neto. A casa foi levada. Então, assim, pessoas que a vida toda moraram ali, nunca poderiam imaginar o que aconteceu. A gente está citando, né, vários nomes que já caíram aqui, né? Porque assim, de fato, a gente está falando de famílias, a gente está falando de gente, a gente está falando de lugares, a gente está falando de endereços, né? Pessoas que viviam, né, 50 anos no mesmo lugar. A gente falou de Lajeado. Lajeado é esse lugar onde nós estamos. A gente falou de Cruzeiro do Sul, Mussum, ou seja, é uma área que está cercada de pequenas comunidades, né, de pequenos municípios e que foram, digamos, devastados, onde Lajeado é uma espécie de um centro para onde esses diferentes municípios afluem, né? E essa circulação, inclusive, foi cortada, né? Mas antes de passar para você, Cassiano, eu queria mais uma vez dizer, é possível que você escute algum ruído, né, nos fundos aqui, e está bem isso.
esse ruído faz parte. Por quê? Porque nós estamos aqui nessa igreja que se tornou uma central de acolhimento e de cuidado. Então, é porque tem gente circulando, tem gente que está saindo, tem gente que está chegando, tem gente que está se organizando, e essa igreja mesmo está, né, esse local, digamos, da igreja, tá assim como você está vendo. Cassiano, você teve aqui, você não é dessa área, né? Mas você teve aqui a primeira vez em setembro do ano passado. Mas antes dessa pergunta, eu queria que você falasse um pouco, né, citar Aliança Evangélica, Aliança pela Vida. Por que nós estamos aqui? Né? Sim. Por que nós estamos aqui? E o que nós... Né? Uma presença improvável. Uma presença improvável, exatamente. É verdade. Quem é a Aliança pela Vida? Verdade. É interessante porque nada acontece de forma tão planejada, né? Na minha vida, eu acho. Mas eu realmente não esperava, há poucos anos atrás, eu não imaginava estar nessa região do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. Eu não conhecia essa região, nunca tinha estado aqui. Não conhecia a Rosane, o Rude, a Igreja AME. Né? Alguns anos atrás, trabalhando na Visão Mundial, onde você, Valdir, serviu por tantos anos, né, e ainda serve, e olhando para essa questão climática, né, e a evolução desses problemas climáticos, desses efeitos climáticos, dos eventos climáticos extremos, né, que a gente chama, e só pegando uma frase da Rosane, né, ela falou, você falou agora há pouco, o Rio não respeitou os contratos anteriores, né? Mas, na verdade, nós não respeitamos os contratos anteriores. O Rio está no lugar dele, né? O Rio está no lugar dele. Nós não respeitamos os contratos anteriores, né? Então, a natureza está cobrando, né? Ela está cobrando o preço. Está cobrando de volta. Está cobrando de volta. Ela está ocupando de volta os seus espaços, né? E a cada dia eu aprendo um pouco mais sobre essa questão, porque eu não sou nenhum especialista nisso, né? Então eu vou buscar, vou estudar, e é interessante que todos os especialistas eles falam, né? Não adianta você querer, por exemplo, limpar o leito dos rios agora, etc. Você tem que tirar as cidades, os bairros do caminho do rio, porque o rio vai continuar ocupando o espaço que ele quiser. Então a gente tem que sair do caminho dele. Né? A gente tem que sair do caminho dele. Mas, só fechando esse parênteses, o ano passado houve... falando primeiro do Aliança pela Vida, né? Então, lá na Visão Mundial, vendo o tamanho desse problema e o número de... São duas curvas ascendentes, né? A primeira é a frequência das tragédias, né? Então, as catástrofes estão acontecendo numa frequência cada vez maior. Então, se antes elas aconteciam uma vez por ano, algumas vezes a cada tantos anos, agora elas passam a acontecer algumas vezes por ano. E também na intensidade delas. Então, é isso que a Rosane falou agora. Então, durante 30, 40 anos, aconteciam as enchentes, o rio subia lá 18 metros, etc. Mas agora ele subiu 30 metros. Então, a intensidade não só a frequência, mas a intensidade também aumenta muito. Então a gente olhando para isso, como vai ser o socorro emergencial? Não existe capacidade nas organizações que atuam em catástrofes, nos governos, nas defesas civis. As defesas civis do Brasil são muito fracas, desmobilizadas, desequipadas, né? Nós temos publicado coisas nesse sentido. Então, como que vai ser isso? Né? E a própria ONU ela fala que 70%, em torno de 70% do primeiro atendimento nas tragédias, ele vem da própria comunidade local. Então são os próprios moradores ali do local que vão resgatar os vizinhos e dão o primeiro atendimento. E eu comecei a pensar lá atrás, qual é a instituição mais presente, com maior capilaridade, vamos pensar no Brasil, né? No Brasil. Sem dúvida nenhuma é a igreja. Então, se você vai de sul até o extremo norte da Amazônia, em qualquer comunidade, pequena cidade, vilarejo, vai ter uma igreja lá.
Indo para a Aliança Evangélica, né, e eu tenho estado próximo da Aliança Evangélica já há muitos anos, né, caminhando junto, etc. Você foi lá o primeiro presidente, né, Valdir, da Aliança Evangélica, nesse nascimento da Aliança Evangélica no Brasil, mas chegando mais próximo, assumindo a diretoria executiva em 2021, nós começamos a pensar como a Aliança Evangélica podia servir melhor no contexto brasileiro, e, enfim, né, ser mais relevante. E a Aliança fala em 3 pilares, né? Um é a unidade do corpo de Cristo, que eu entendo que é o maior, é o grande motivo da Aliança Evangélica existir, que é o desenvolver a unidade do corpo de Cristo. Ela fala também em ser voz profética para o Brasil e fala em a desenvolver parcerias para o serviço na missão de Deus. E nós começamos a enxergar nesse pilar aqui, especialmente, um caminho possível e viável de desenvolvimento da unidade, porque vamos pensar que esse contexto de polarização ideológica e política, ele é muito divergente, né? Então, se a gente for discutir questões ideológicas e políticas, e essa discussão é necessária, etc., mas esse caminho é muito divergente, ele não é convergente. Agora, se a gente vai servir juntos, e isso a gente vê muito no campo missionário, né? Se o contexto ao redor ele é muito desafiador e adverso, a gente se une em torno da missão. Então, nós começamos a pensar, se nós formos identificar contextos de vulnerabilidade e falar, vamos servir juntos, isso é um caminho de convergência, de unidade. E o que estava acontecendo, que começou a acontecer, já estava acontecendo, né, eram essas catástrofes. Então, a primeira delas foi a Bahia, 2021. Houve uma grande enchente no sul e sudoeste da Bahia, e aí nós vimos aquilo acontecer, nós não tínhamos mobilização, não tínhamos recursos e tal, mas começamos a investigar e ver lá uma igreja que estava lá na região mais atingida, lá em Vitória da Conquista, fazer alguns contatos, mobilizar apoio. E assim, a história é um pouco longa, mas o Aliança pela Vida, que é o programa de respostas emergenciais que nós criamos dentro da Aliança Evangélica Brasileira, ele nasceu e cresceu de forma orgânica. Então, a partir dessa ideia, né, de vamos servir juntos em torno de situações de vulnerabilidade, como um caminho de construção ou de exercício da nossa unidade como corpo de Cristo. Então, daí nasceu o programa Aliança pela Vida. E aí na Bahia nós começamos, lá ele já cresceu, já começamos com um programa de voluntariado, e daí logo em seguida aconteceu Petrópolis, aquele grande deslizamento no Morro da Oficina, que morreram mais de 220 pessoas, e nós, no primeiro dia nós já estávamos lá, porque a gente já estava mobilizado por causa da Bahia, então nós tivemos uma grande mobilização em Petrópolis, as igrejas já começaram a ter a aliança como uma referência de resposta emergencial, foi muito rápido que aconteceu isso. Aí veio outra em Petrópolis, aí depois veio uma sequência de outras emergências, Minas Gerais, Recife, São Sebastião e outros. Em setembro do ano passado, aconteceu aqui no Vale do Taquari. E aí quando aconteceu, no dia já da tragédia, eu vim para cá. E vim para cá com mais uma pessoa da nossa equipe, a gente chama de espias, né? A gente criou uma metodologia de resposta, um protocolo, e vindo para cá eu vim já fazendo contatos e tentando encontrar, que é o que a gente faz, tentando encontrar igrejas que estão nas regiões atingidas, e nessa de fazer contatos, alguém me passou o contato da Rosane. Então, eu por WhatsApp, né, falando, a Rosane me respondeu e falou que estava aqui, passou o endereço, e aí eu chego aqui na AME e vejo esse prédio aqui que a gente está, né? E aí, como eu já vou desenvolvendo um olhar meio clínico, assim, né? A gente vai pegando experiência, né? Quando eu parei ali em cima e olhei o prédio, já ativou uma coisa aqui, né? E eu falei, opa, né? E aí é uma sequência de fatos. É uma outra história. Né? É uma sequência de fatos. Eu queria entrar um pouquinho mais nessa coisa, inclusive da mobilização das igrejas, né? Mas antes podemos voltar aqui para a Rosane. Claro. Não, porque o Cassiano estava falando de uma coisa que digamos assim, um dado novo no Brasil, né? Quer dizer, se você diz assim, na nossa história recente das últimas décadas, qual é o fenômeno novo? O fenômeno novo, de fato, é
o crescimento evangélico e o desenvolvimento das igrejas, e muitas pequenas igrejas. O Cassiano falou sobre isso, né, que as igrejas estão presentes nos lugares, né, nos lugares a gente não imagina. Então essa que a gente fala da capilaridade da igreja, né? Você pode, né, aqui na minha cabeça, né, eu estava lembrando do ano passado num barco no Amazonas com enchente distribuindo cestas básicas, e aqui estão as cestas básicas, né? Então, quer dizer, essa igreja ela está presente. É um jeito de estar presente, né? Como que a gente aprende, Rosane, a estar presente, né? É interessante que você é pastor aqui, você tem acompanhado juntamente com o Rudy e com a equipe, né, pessoas que têm investido no crescimento dessa igreja, né? Uma igreja que tem uma história, digamos, também de caminhar por célula, de alcançar pessoas, de discipulado. O Rudy é o esposo da Rosane, onde estava me dizendo, olha, o que a gente está fazendo aqui é o básico, né? Discípulos fazendo discípulos. Então isso é uma igreja. Mas é interessante que, ouvindo você não começou falando pra gente desse lugar. Você começou falando de rios, você começou falando de enchente, você começou falando de ajudar pessoas, né? Então, que espiritualidade é essa? Que teologia é essa? Que Bíblia é essa que você anda lendo, que ajuda você a pensar a igreja, a estar presente na sociedade? Qual é a história? Quando eu era adolescente, tinha um quadro na entrada no meu quarto. Cada vez que eu entrava na porta do meu quarto, eu enxergava aquele quadro que dizia: Senhor, o que tu queres que eu faça? Então, todo dia que eu entrava no meu quarto, eu tinha aquele quadro grande, e aquilo era a minha oração. Quando eu botava o olho naquele, eu me acostumei a perguntar ao Senhor: Senhor, o que tu queres que eu faça? Na catástrofe de 23, Rudy e eu estávamos tomando café da manhã, sabendo que o caos tinha se instalado. Catástrofe de 23 é setembro do ano passado. Isso. Nós dois tomando café da manhã, impactados, praticamente mudos, porque aquilo que eu disse a gente não sabia nem por onde começar. E eu olhei para ele e eu disse: nós temos que fazer alguma coisa. E ele disse: mas o quê? E daí eu disse para ele: sentado aqui é que a gente não vai fazer nada. Então vamos levantar e vamos nos dirigir para os locais onde estão abrigadas as pessoas para saber quais são as necessidades. Então, daí nós levantamos e saímos, imediatamente saindo de casa, já passamos pelo primeiro abrigo, entramos ali, eu disse: para aqui nesse primeiro, e eu perguntei para as pessoas que estavam coordenando ali a recepção das pessoas atingidas: o que vocês estão precisando? E a primeira mulher me disse: nós precisamos de gás, não tem gás aqui para cozinhar. E eu disse para ela: tá, mas então me dá o casco para ir buscar gás. Não tem casco, ela disse. E eu disse: Rudy, corre para casa buscar um casco com gás. O casco, gente, é o casco. É o botijão de gás. É o botijão. E o Rudy foi ir para casa buscar um botijão com gás. Enquanto isso, eu fiquei mapeando as outras necessidades. Mas ali era um lugar pequeno. Então, nós fomos em direção ao grande centro de eventos que tem aqui na cidade, que é o local onde abriga a maior parte das pessoas. E chegando lá, eram centenas de pessoas sendo trazidas, um desespero, uma confusão, quando uma cliente minha de mentoria, que trabalha no Médicos Sem Fronteira, disse: graças a Deus você está aqui. E ela me pegou pelo braço e me levou em direção à pessoa que estava fazendo a coordenação geral da crise. E me apresentou para essa pessoa e disse: segura ela do teu lado, tu vai precisar dela. E essa mulher me agarrou no braço. Ela já tinha coordenado a crise aqui na Boate Kiss. Ela disse: fica comigo. E daí ela já disse: você vai e mapeia Mussum e Roca Salles, que são dois outros municípios da periferia. Dois outros municípios, para saber como estava a situação lá. E o governo, então, ofereceu um carro que nos levou até Mussum e Roca Salles. Que teologia é essa? É a teologia de
pedir para o Senhor, Senhor, o que tu quer que eu faça. É de estar aberta ao convite, à vocação. E essa vocação, ela é muito dinâmica, ela não é estanque. A gente tem que estar aberta a cada momento perguntando, e agora? Qual é a tua agenda? A gente está muito acostumado com a igreja a ter a agenda da igreja. E não a agenda de Cristo. E uma das coisas que nós, como AME, temos aprendido é perguntar pela agenda de Cristo. Qual é a tua agenda para nós agora? O que tu queres que a gente faça agora? Né? Então, ok, eu não tinha todas as capacidades para ir mapear, eu agarrei uma pessoa do meu lado, que era meu filho, que eu sei que é muito bom nisso, e disse, vem comigo. E chegando lá, literalmente a gente conseguiu mapear, ver a gravidade da história ali e começamos a organizar. E eu fiquei então na coordenação de Mussum, de todo o apoio da saúde em Mussum, e não só do apoio da saúde, ali era catástrofe. Ali eu estava cuidando dos médicos, cuidando do padre da cidade, cuidando do administrador do hospital, porque só tinha 2 lugares secos na cidade de Mussum, que era a igreja católica e o hospital. O resto estava embaixo d'água, destruído, completamente destruído. Então essa pergunta, Senhor, o que tu queres que eu faça? Eu acho que é a teologia que nos move aqui. Mas essa pergunta tem estado presente antes de setembro, não é? Sim. Quando você, digamos, conversando durante essa vez que eu estou aqui, né, você fala de contatos, você fala de pessoas, você fala de instituições, ou seja, a igreja, ela está presente aqui em Lajeado, primeiro ela está presente, não só ela está presente numa rede de igrejas, né? Segundo, você está presente numa sociedade onde você tem criado vínculos, relacionamentos com essa sociedade, ou seja, parece não, a AME é uma igreja que ela quer estar para fora, não é uma igreja para dentro. E essa é uma teologia, não é? Assim, então vocês estavam preparados para isso já, porque vocês têm uma história de entender o papel da igreja. E isso tem a ver com esse momento que a gente vive no Brasil, não é? A capilaridade das igrejas, para quê? Para servir. Eu acho que o grande diferencial que a gente tem aqui é que nós entendemos que a sociedade, o poder público e a sociedade não está aqui para nos servir enquanto igreja, e sim a igreja servir a sociedade, se colocar como protagonista de ajuda. Porque, afinal de contas, nós fomos ajudados pelo próprio Cristo, nós fomos resgatados pelo próprio Cristo, e a nossa missão que Ele entregou para a gente é justamente que a gente faça o mesmo pelas outras pessoas. Então, nós mapeamos os dons, os talentos, as habilidades do nosso povo aqui da igreja e ajudamos, através de treinamentos e através de grupos, a que essas pessoas coloquem em ação os seus dons. Em diferentes setores da sociedade, seja ele apoiando os egressos do sistema penal, seja ele criando culturas de paz, seja ajudando mulheres que são abusadas, violentadas e precisam sair de casa, seja fortalecendo os vínculos familiares. Então nós estamos o tempo todo observando onde existe necessidade e procurando colocar as pessoas certas no lugar certo e na hora certa para servir a comunidade. Cassiano, chegando aqui, como você falou, que chegou aqui em setembro de 2023, né, você viu esse lugar, você encontrou o pessoal, né, disse, puxa, esse é um lugar que a gente pode estabelecer essa parceria. Na Aliança pela Vida a Aliança trabalha fundamentalmente com voluntários. Mas isso que é isso, né? Quer dizer, como é que isso acontece, né? Quantos você tem? Como que você, né? Porque de repente a gente tem aqui mesmo você teve centenas de voluntários que já passaram aqui. O que é isso? Deixa eu só fazer um comentário sobre final, porque assim, local a gente encontra em vários lugares, né? Local assim. Mas a grande diferença aqui foi a Igreja AME, né? Foi não só o grupo, a equipe pastoral aqui, não só a Rosane, mas o pastor Rude,
o Thales e a Carolina, mas Tudo uma equipe, a né? igreja, né? Essa igreja, né, eu tenho dito já muitas vezes isso, mas ela é exatamente isso que a Rosane está falando, é uma igreja que existe para servir, e isso não é só uma declaração de missão, né? Porque às vezes isso está escrito em algum lugar, mas ela é fato, né? E é só olhar para em volta de nós, né? Para perceber isso. Mas sobre os voluntários, eu acho que a grande diferença hoje na prática do Aliança pela Vida, a gente tem um protocolo de respostas, a gente tem bastante coisa, mas acho que a maior diferença nossa é realmente o programa de voluntariado. Então são os nossos voluntários que fazem muita diferença. Hoje nós temos mais de 3.000 voluntários cadastrados no programa. Nós temos um processo de triagem de voluntários, então há um formulário que eles preenchem, alguns compromissos que são assumidos, aí a gente tem alguns treinamentos que a gente faz ao longo da caminhada dos voluntários. Então tem voluntários que estão conosco desde a Bahia, né, desde o começo, há alguns anos, e tem alguns que chegam agora. Então nessa emergência do Rio Grande do Sul são 1.200, em torno de 1.200 para essa emergência do Rio Grande do Sul. Alguns chegam pela primeira vez, né? Então a gente tem aí níveis de engajamento. Já passaram aqui pelo Rio Grande do Sul agora, tanto aqui em Lajeado quanto em Caxias do Sul, que agora nós não temos mais a base funcionando lá, mas por acho que 2 a 3 semanas teve lá. E ainda temos uma base em Gravataí também, que ainda está operando, lá em parceria com o PV, com Palavra da Vida. Então já passaram por aqui, acho que agora deve estar chegando perto de 600 voluntários, né, nessa emergência agora. E aí são voluntários de todo o Brasil, de todas as igrejas, denominações, etc., e de com todas as expertises, né, e habilidades. Então a gente tem profissionais de diversas áreas, gente que vem para se dedicar a fazer a limpeza das casas, acolhimento de pessoas, enfim. Um princípio que nós seguimos você pode ser um médico cirurgião, como nós temos, vários que passam, mas você tem que vir disposto a limpar o barro de uma casa se for necessário, né? E acontece isso às vezes. Literal, né? Literalmente, né? Mas claro que a gente sempre procura usar as pessoas da melhor maneira possível, né, dentro das suas habilidades, porque a gente acredita para valer, isso é um pilar nosso, que o sentido da vida é vocacional. Né? Então Deus nos dá habilidades para que nós sejamos instrumentos dele na sua missão. Então isso rege, né, a nossa atuação, e acho que essa tem sido uma grande contribuição do Aliança pela Vida, que são as pessoas, né? São os voluntários que servem. Né? Digamos, o esteio, né, de todo esse movimento dos voluntários, tudo o esteio são as igrejas, né? Rosane, vocês aqui, né, falando da AME, a gente está falando de uma igreja com endereço específico, mas você tem toda uma rede de igrejas com as quais vocês mantêm contatos, vocês procuram expressar cuidado, né, para com outras pequenas igrejas, pastores. Esses dias, pelo que eu entendi, teve um jantar, né, que vocês fizeram para acolher pastores, né? Como que foi todo esse impacto na vida de igrejas pequenas, igrejas em cidades menores, pastores? O que aconteceu? Como é que você fala sobre toda essa catástrofe, essa dor, né? Quando nós viemos para cá há 27 anos atrás, o que se encontrou em Lajeado é o protótipo do que se encontra em outros lugares. Muita competição entre as denominações. E graças a Deus, a bondade de Deus, isso tem mudado em Lajeado. Com todos esses anos que nós estamos aqui, os outros colegas pastores, outros irmãos, eles têm percebido também esse caráter da AME, não proselitista, mas de contribuir com as outras comunidades. Tanto que nós não temos franquias da AME. Quando tem uma catástrofe, uma situação de emergência, como o Covid, por exemplo, nós tínhamos em regiões mais carentes aqui do município situações assim que as pessoas estavam passando fome. Nós não temos igreja naquele lugar, mas as igrejas daquele lugar nos ligavam e diziam: nós precisamos de comida, nós precisamos disso. Então nós aqui na AME organizávamos
enviávamos para essas igrejas irmãs e eles faziam a distribuição para os seus membros e para a comunidade em geral. E esse é o nosso papel, nós entendemos que esse é o nosso papel, é de apoiar as outras igrejas, com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente com os recursos. Então o Rudy, ele é o pastor coordenador, o presidente do COPEL, do Conselho de Pastores aqui de Lajeado, já foi reeleito, e ele com os outros pastores tem fortalecido essa cultura de unidade. Tanto que nós realizamos aqui na cidade a Marcha para Jesus, sem bandeiras denominacionais, e é uma expressão muito linda, é uma festa onde os cristãos se encontram de todas as igrejas. É uma celebração literalmente pela unidade, onde a gente olha os membros de outras igrejas e pode com alegria abraçar, com ternura abraçar, sabendo que eles são parte da nossa família, do corpo de Cristo. Então isso tem fortalecido muito o enfrentamento das dores. A AME, antes de ter recebido esse espaço como presente de Deus, nós éramos uma igreja que pegava enchente, enchia de água antes da água do rio e dos canais saírem na própria rua, porque nós tínhamos um andar na igreja que ficava abaixo do nível da rua. E a nossa igreja, ela pegava água até o telhado. E nós, durante muito tempo, sentimos que ninguém percebia o nosso sofrimento. Nós tínhamos que retirar as coisas sozinhos, nós tínhamos que lavar aquilo tudo sozinho, nós tínhamos que recolocar. Nós perdíamos tudo. E nunca nenhum pastor veio perguntar para a gente se você precisa de ajuda. Então, durante 5 anos nós passamos por isso e a gente aprendeu, através da dor, o que é a solidariedade. Então agora, quando outros pastores que nunca antes tinham sido afetados sofreram e sofreram terrivelmente a dor, mesmo que tenha entrado só 1,5 metro e não cobrido o pavilhão como acontecia com a gente pôde se colocar ao lado deles e dizer, nós estamos aqui. Então toda essa coisa de cuidar de quem cuida é uma força que nós temos. A gente está sempre olhando para os líderes, procurando ajudar eles, dizer para eles que a gente está com eles, a fim de que eles possam manter também o seu povo bem, seguro, minimamente seguro, no meio dessas catástrofes que têm acontecido. Então, esse é um desafio que a gente tem tomado para si, de juntar essas pessoas, de juntar para perceber que nós somos um braseiro, que nós estamos juntos e que no fim tudo vai ficar bem. Se a gente ficar junto, vai ser mais fácil passar por tudo isso. Fácil, certo. A gente está chegando aí ao final dessa nossa conversa já, mas eu acho que não dá para terminar ainda, porque eu acho que tem uma pergunta que está aqui, né, latente, e que acho que você, Cassiano, já, né, fez algum tipo de alusão a isso, mas acho que uma das vocações que Deus nos dá é uma leitura dos sinais dos tempos, né? Ler os sinais, o que os tempos estão falando. A gente falou dos rios antes, né, retomando o seu espaço, né? O que você vê acontecendo com a gente, né? Com a gente, eu digo assim, com o nosso Brasil, mas não só o nosso Brasil, né? Esse tempo que a gente vive. A gente está falando aqui de uma catástrofe que tem a ver com as águas, né? Mas tem muitas, e que tem, se estende em todas as áreas da vida, né? O que se vê acontecendo para a gente? Você está se preparando para outras emergências, catástrofes? O que se vê, Cassiano? O que se discerne? Ontem à noite estava conversando com alguém aqui depois do culto. Aqui na região, a gente evita falar isso que eu vou dizer agora por uma questão por sensibilidade mesmo nesse momento, né? Então o que a gente fala nós oramos e pedimos a Deus que nunca mais aconteça isso que aconteceu, e é verdade. Mas os dados indicam para nós que vai acontecer de novo. Não só aqui na região, mas em outros lugares também. É o que eu falei, os gráficos mostram isso.
Então, o que da nossa parte se espera é que nós nos preparemos para isso. Né? Então, seja aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Vale do Taquari, e em outros lugares também. Né? Então, mais do que nunca, nós temos em mente como aliança aquela ideia que eu falei de, como igreja, nós nos prepararmos para sermos uma agência, né, de socorro emergencial nesse tipo de situação, em qualquer outro tipo de situação, porque a igreja existe para servir, como já foi colocado aqui. E, gente, isso é muito importante, Valdir. A gente precisa repetir isso muitas vezes. Né? Se a igreja não existe para servir, para que ela existe? Né? Eu ouvi uma igreja em Petrópolis dizendo isso uma vez, né? A igreja estava lotada de doações, né? Como está aqui, mais ou menos. E aí o pastor falou, eu não vejo a hora disso passar para a igreja voltar a ser igreja. A frase que ele disse, né? E aí depois eu fiquei pensando, né? O que significa a igreja voltar a ser igreja? Né? O que significa isso? Então, se a igreja não existe para servir, para que ela existe, né? Então, a gente precisa se preparar para isso. Então, nós temos pensado não só nessa tragédia aqui, que nós estamos atendendo, mas em como nós podemos nos preparar para servir num contexto de Brasil e de mundo onde as coisas tendem a piorar. E isso, eu acho que ninguém vai discordar, ninguém em sã consciência que acompanha o noticiário mundial e que faz uma análise da situação, não percebe que as coisas tendem a piorar em todos os aspectos, e a gente precisa se colocar, nós como igreja precisamos nos colocar como quem vai dar respostas a isso. E aí, só para fechar, né, como eu falei, o motivo de existir da aliança, se nós não fizermos isso em unidade, olhando, lembrando, porque eu sempre digo que a unidade não é opcional, ela é a priori, ela nos é dada ela é a unidade em Cristo, não é que a gente pode escolher a unidade. Não é uma coisa que a gente inventa, né? Não é que a gente fala, vamos lá, ter uma ideia, não, Jesus fala isso em João 17, na oração sacerdotal, é a grande tônica da oração dele. Então, ou a gente sabota, ou a gente obedece e vive em unidade. Então, a unidade facilita muito, na verdade, o nosso serviço, né? Graças a Deus, né, por essa unidade. Claro. E eu estava aqui tentando lembrar, a Esther, né, que é essa expressão para um tempo como esse, né? Deus nos chama para um tempo como esse. Rosane, se você, né, tendo acompanhado tantas enchentes, essa catástrofe agora, qual é a tua leitura, digamos, dos sinais que você lê nesse contexto mais específico aqui? Para que a gente precisa se preparar e para o que as igrejas precisam estar preparadas? O sofrimento existe e sempre existiu e vai continuar existindo. Ele só vai mudar o tipo de sofrimento. O mundo está sofrendo. A natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus. E é isso que eu tenho visto aqui. Na catástrofe de 2023, quando eu cheguei em Mussum e eu olhei aquilo, eu disse, Senhor, onde Tu estás no meio de tudo isso? Olhando toda aquela destruição, o abatimento das pessoas, o impacto das pessoas, todo mundo perdido, não sabendo o que fazer, o desespero no olho das pessoas. Eu disse, Senhor, onde Tu estás no meio de tudo isso? E Deus claramente me disse, eu estou onde você está, eu estou onde os meus filhos estão. E isso mudou tudo. Naquele momento, veio dentro de mim uma convicção plena de que eu não estava sozinha, de que Deus estava comigo. E de que se eu estava lá é porque Ele tinha me colocado lá. E eu não precisava saber tudo, não precisava poder tudo, mas Ele sabia tudo e Ele podia tudo. E Ele ia me usar, se eu permitisse ser usada por Ele, também para ajudar os outros voluntários que vinham e ajudar eles a perceber. Então, essa coisa de que nós, como filhos de Deus, nós somos protagonistas de algo muito especial na humanidade, que é cuidar das pessoas, que é mostrar quem Deus é, de uma forma
prática, não apenas com palavras. Mas nós temos visto assim que quando você abraça uma pessoa sabendo que você está abraçando porque Deus está abraçando essa pessoa, esse abraço produz algo muito diferente. Então, a intencionalidade de tudo que tu faz não é porque tu é bom, ou porque tu sabe, ou porque tu pode, mas porque literalmente você é um representante de Deus nesse lugar. Deus está te usando, Ele está te permitindo esse privilégio de ser usado por Ele. Deus está onde o meu povo está, você disse, né, Rosana? Essa é uma palavra extremamente importante, né? E que fala sobre a vocação da igreja, né? A igreja precisa estar, né? E a igreja precisa ir, né? Deus quer estar em muitos lugares e daí a vocação da igreja, né? Nós vamos continuar nessa temporada a falar sobre várias das outras vertentes dessa conversa mais ampla que tem a ver com o meio ambiente, com esse tempo que nós vivemos, sempre em busca de sinais de esperança e estabelecendo diálogos de esperança, né? Cassiano e Rosane, a última pergunta seria: tem alguma historinha rápida, né? Algum testemunho, algum sinal de esperança que você viu aí nesses últimos dias? Que vocês poderiam deixar para a gente em termos desses sinais de esperança, desses sinais da presença de Deus e da presença da igreja na sociedade na qual nós vivemos? Quem de vocês Histórias teriam muitas. Eu imagino. Começam a passar na mente assim cenas e mais cenas e mais cenas de pessoas comovidas, gratas pela presença dos filhos de Deus, como socorro bem presente nas tribulações. Mas eu acho que o que brota no meu coração é um desafio para o povo de Deus. Eu vejo que, de alguma forma, o povo de Deus está deitado eternamente em berço esplêndido. E não acordou para a urgência que os tempos estão mostrando. Aquilo que eu disse, a criação toda está gemendo, o mundo está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Pela esperança que esses filhos de Deus podem trazer. E se a igreja não acordar para esse chamado, para essa vocação que é dela, então ela realmente não tem sentido de existir. Ela tá perdida. Ela tá perdida, né? Então, eu acredito que tem que acordar. Tem que cair da rede. Não pode ficar deitado eternamente em berço esplêndido, né? Tem que acordar e tem que ser chacoalhada. E essa catástrofe é uma oportunidade. Ela é uma catástrofe, ela é uma crise. Ela pode ser um grande perigo para as igrejas se fecharem e cuidarem cada uma do seu clã, ou também uma grande oportunidade. E eu luto para que seja uma oportunidade, né? Uma oportunidade para a gente rever quem nós somos. Eu não sei que igreja o Cassiano pertence. E também nem quero nem saber. Eu não sei. Boa pergunta. Mas ele já é meu irmão, ele está na minha casa e isso é maravilhoso. Vocês acolheram ele lá, não é? Na casa de vocês. Já é parte da família. Essa coisa de escolher uma história é tão difícil, porque também vem uma avalanche de histórias na mente. Mas eu acho que eu vou ficar com essa da igreja também. Eu vivo uma relação paradoxal com a igreja, né? Meu avô era pastor, meus tios todos pastores, meu pai pastor. Então a igreja é minha vida, né? A igreja local, esse contexto sempre foi a minha vida, né? Então a gente que cresceu e vive na igreja, a gente tem uma relação de amor e ódio assim, com a igreja local, com a instituição da igreja, certo. Né? E eu vivo isso também, tenho vivido isso, né? Então a gente se torna em alguns momentos muito crítico com a igreja, em outros momentos a gente é o defensor ferrenho da igreja, depende de qual contexto você está e se alguém está atacando a igreja ou defendendo a igreja, né? Então a gente vive essa relação.
Então, eu sou, em alguns momentos, um grande defensor da igreja e falo, a igreja está no seu limite, ela dá tudo que ela pode, às vezes as pessoas acusam, eu sou muito de missões transculturais, né? Eu trabalhei muitos anos em aldeia indígena, então eu dirijo uma agência missionária transcultural, então eu falo, a igreja investe tudo que ela pode em missões, ela envia missionários, ela não faz mais porque não dá para fazer mais e tal. Ao mesmo tempo, hoje eu estou vivendo um momento assim de cadê a igreja no socorro emergencial? Se a gente tivesse, não precisa ser todas as igrejas, a igreja evangélica no Brasil é gigantesca. É gigante. Então não precisava ser todas como a AME, podiam ser só um 10%. Um dízimo? Só o dízimo podiam fazer isso que a AME está fazendo. Então assim, eu queria citar como exemplo a AME. O que a AME está fazendo em Lajeado. E assim, o que ela está fazendo? Bem, ela não está priorizando a sua programação, que é, o encontro tal de tal grupo na quarta-feira, o encontro na domingo. Ela não está priorizando isso. Bagunçou tudo, Bagunçou a programação da AME. O espaço dela tá assim. Eu encontrei uma igreja em Recife, o pastor José Marcos me falou, eu quero te levar lá para você ver. No meio da tragédia, no meio da enchente, uma igreja grande, com uma estrutura grande, eles colocaram seguranças na frente para ninguém entrar. Um monte de desabrigados, e eles fecharam o templo e colocaram seguranças para ninguém entrar, para não bagunçar o templo, da igreja. Então assim... Que não é o nosso modelo, né? Por favor, né? Não, e não é que aqui não saiu culto, né? Todo o tempo teve culto. Ontem, lotado de gente aqui, um pouco no meio das caixas. O pessoal atrás das caixas, outros nas frente das caixas. Não, e o culto foi lindo aqui. E todo mundo feliz com o culto. Foi lindo, tava lotado aqui ontem. Tinha gente no meio das caixas, tava tudo aqui lotado, teve louvor, foi lindo o culto. Então assim, me deixa triste, uma experiência de 3 semanas atrás, eu falar com um pastor, a pastor amigo, assim, libera um rapaz da mídia para vir aqui ajudar a gente com a mídia. Não vai dar para liberar. Eu falei assim, porque ele tem que ficar aí domingo para fazer aquele videozinho de hoje vamos ter pastel na cantina. Sabe aquele videozinho que passa no culto de domingo? Então assim, isso daí, isso me deixa muito chateado. Então se 10% das igrejas entendessem que elas estão aqui para servir, que a gente está aqui para servir, a gente já faria uma grande diferença no mundo. Então, a minha história entre várias histórias que eu podia contar, né, de serviço e tal, eu queria falar do que a AME está fazendo, aqui no Vale do Taquari. E que bom que a gente teve a oportunidade desse diálogo de esperança, de gravar, né, de fazer essa conversa hoje aqui no meio desse lugar, né, desse ministério. Obrigado, Rosane, por estar com a gente, pela vida de vocês, de toda a equipe, da liderança dessa igreja, né, e Cassiano, né, toda essa mobilização dos voluntários, a Aliança pela Vida, e que é essa caminhada entre digamos assim, entre o arrependimento e a vocação, né? A igreja, ela precisa estar continuamente no caminho, a caminho daquilo que Deus quer para nós, lembrando que Deus diz, olha, eu quero estar lá onde eu quero que você esteja, né? Porque nós precisamos ser essa igreja a serviço, né? E essa possibilidade, Cassiano, você apontou para isso agora, né, sobre esse lugar, esse ministério, esse espaço da igreja, numa sociedade tão carente como a nossa, né, a sociedade brasileira, com tanta fragmentação e com tanta fragilidade em diferentes em diferentes processos institucionais e organizacionais, né? A gente tem um papel que não supre todas e nem deve, né, suprir o lugar do Estado, o lugar das instituições civis, mas nós temos uma vocação e um papel. No próximo episódio, nós queremos falar sobre pequenas igrejas, grandes serviços, falando justamente sobre essa possibilidade das igrejas de ocupar esse espaço que Deus lhe está dando nesse momento no nosso país. Nós somos diálogos de esperança, porque nós cremos que Deus é aquele Deus que renova, né? Renova as forças a cada manhã, e isso precisa ser
vivenciado aqui, onde os voluntários estão dormindo. Eu estou olhando aqui, né? Olhando os colchões, eles estão dormindo aqui para que Deus renove as forças a cada manhã, e porque Deus, como diz o profeta, né? Deus é bondoso, né? Ouso pensar, diz Lamentações de Jeremias, ouso a ter esperança, porque Deus é um Deus que está conosco, Deus é um Deus da misericórdia, Deus é um Deus da compaixão. Você é bem-vindo. Obrigado que você esteve com a gente. Volte para o episódio 2, Pequenas Igrejas, Grandes Serviços, em nome da Aliança Evangélica, Ultimato, Tearfund Visão Mundial. Deus abençoe a todos nós nessa caminhada com a qual Ele tem enriquecido a nossa vida. Paz.